Olá, alunos do sétimo ano, vamos para mais uma aula de geografia na página 111 aí do livro didático de vocês, ok? Na página 111 nós vamos começar a trabalhar aí a questão do trabalho e sociedade. Primeiro vamos aprender alguns conceitos básicos, tá? Esses conceitos, eles são importantes porque vai acompanhar toda a vida escolar de vocês. Ou seja, agora do sétimo ano até terceiro ano do ensino médio, até faculdade, são conceitos que sempre vocês vão estar ouvindo e estudando. Começa aí por a questão do PIB e renda per capita, tá? O que é o PIB, gente? O que diz aí no livro vocês na página 111? Diz assim, o PIB é a soma dos valores de todos os bens e serviços produzidos no país durante um ano. Ou seja, o que é o PIB de um país? O PIB de um país é tudo aquilo que é produzido, tá? Tanto em bens quanto em serviços. O que são bens? O que são serviços? Vamos lá, vamos diferenciar bem aqui. Bens são produtos como geladeira, televisão, carro, casa, todas essas questões mais concretas, tá? O que são serviços? Serviços são o comércio, bancos, farmácias, hospitais, escola. Então o PIB é a soma de tudo isso aí junto, de toda essa riqueza produzida, tá? Então nós temos o que? Então nós chamamos de produto interno bruto, tá? Aí nós temos o que? Junto desse produto interno bruto e nessa produção do PIB, nós vamos ter 3 setores na economia, tá? Nós vamos ter o setor primário, setor secundário e o setor terciário. Qual é o papel na formação do PIB? Qual é o papel de cada um desses setores? Olha, no setor primário, no setor secundário, nós vamos ter o quê? A produção de bens. Então nós vamos ver o que são essa produção de bens. O que é o setor primário? O setor primário é aquele que fornece a matéria-prima, tá? E ele é sustentado basicamente no tripé: pecuária, agricultura e extrativismo, tá? O setor primário, ele é baseado nesse tripé. Agricultura, produção de alimentos, produção de plantas que são, de uma certa forma, vão ser exploradas para gerar recursos. Aí vai na questão da alimentação, na questão da madeira, da folha, uma série de utilidades. Nós temos a pecuária, a criação de animais com fins econômicos. Aqui nós temos o quê? Nós temos o gado, nós temos a cabra, nós temos a ovelha, nós temos o frango, nós temos o porco. Todos os animais que são criados com um fim comercial. E por último nós temos o extrativismo. Aqui no extrativismo ele é dividido em 3 partes. Nós vamos ter o extrativismo vegetal, que é, por exemplo, a exploração de madeira. Nós vamos ter o extrativismo animal, que é a exploração dos animais. E nós vamos ter o extrativismo mineral, que é a exploração dos minérios. Qual é a diferença da pecuária, da agricultura e do extrativismo? A pecuária é o homem que cria, que tem que produzir. A agricultura, a mesma coisa. O extrativismo, não. O extrativismo, você retira aquilo que a natureza produziu. Entenderam a diferença dos dois para o extrativismo? O que seria o setor secundário? A indústria. Qual é o papel da indústria, gente? Aqui,
A indústria pega os produtos lá do setor primário e transforma. Ele pega, por exemplo, o minério de ferro lá do extrativismo mineral e faz uma peça de bicicleta, por exemplo. Então, e tem também, entra também no setor secundário a chamada construção civil. O que é isso? A construção de casas, de estradas, de cidades, pavimentação de ruas. Então, a chamada construção civil. Entra também no setor secundário. Aqui nós temos o que? A produção de bens. O setor terciário vai ser o setor de serviços. O que acontece? Explora-se a matéria-prima no setor primário, traz para o setor secundário e aí a indústria vai transformar elas em produtos, vai transformar aquela matéria-prima em produto e o setor terciário vai o quê? Vai comercializar. Quando você vai comprar, por exemplo, 1 quilo de açúcar, você não vai na usina que produz o açúcar. Você vai aonde? Você vai no comércio, que é o setor de quê? O terceiro setor é o setor de serviços. É o setor de serviços e comércio, prestação de serviço e comércio. Tá? Qual é a diferença da prestação de serviço e comércio? A prestação de serviço é o quê? É hospitais, escolas, bancos, e o comércio é onde você vai comprar os produtos, tá? Então essas são a partir da movimentação, da dinâmica desses três setores é que nós vamos ter um PIB positivo, crescendo, um país enricando, ou então um país, se não tiver um setor primário, secundário, terciário em constante movimento, produzindo, fazendo a economia movimentar, nós vamos ter o quê? Um país cada vez mais pobre. Aí vem o quê? Nós temos também o que nós chamamos de, nessa questão do PIB, aí dá o exemplo do Brasil, diz assim, ó, apesar do PIB do Brasil estar entre os maiores do mundo, de 2,5 trilhões de dólares, em 2017, em 2017, né, que esse valor, existe no país grande desigualdade de distribuição de riqueza. É uma coisa que muitas vezes um país tem um grande PIB, um PIB muito elevado, e muitas vezes, como é o caso do Brasil, muitas vezes esse PIB crescendo e aumentando e sendo assim um dos maiores do mundo, como é o caso do Brasil, muitas vezes não reflete na realidade das pessoas. Muitas vezes nós temos um país com um PIB gigantesco e pessoas miseráveis, passando fome. Aí do PIB nós temos que entender a chamada renda per capita. Vamos lá, gente, é outro conceito que vocês têm que aprender. O que é renda per capita? Renda per capita é você pegar o PIB do país. Por exemplo, em 2017, o Brasil foi de quanto? Quanto foi o PIB do Brasil? O PIB do Brasil foi 2 trilhões de dólares. Desculpa. Vocês vão pegar esses 2 trilhões de dólares. Presta atenção. Vocês vão pegar esses 2 trilhões de dólares e dividir pela população brasileira. Vai saber quantos dólares cada brasileiro teria como seu se pegasse se pegasse todo o PIB, toda a riqueza do país e dividisse de forma igual para cada brasileiro. Aí nós temos o quê? Nós temos o que nós chamamos de renda per capita, gente. Ó, o que é renda per capita? O que é esse capita? Isso é uma expressão em latim que significa renda por cabeça, por pessoa. Aí continua aqui algumas coisas que é interessante aqui, ó. Diz assim, ó, a renda per capita equivale à divisão total que a gente já explicou, não é isso aqui que eu quero. Vamos lá.
Diz assim, o resultado representa a quantia de dinheiro em cada habitante receberia caso a renda nacional fosse dividida igualmente entre toda a população. Em 2017, isso que eu queria, em 2017, a renda per capita média do Brasil foi de 1.268 mensais. Isso dólares, tá? Ou seja, todo brasileiro fosse dividir igualmente, teria mensalmente 1.268 dólares. No entanto, o Brasil é um país muito desigual. Em 2016, segundo o IBGE, quando vocês forem procurar fazer qualquer pesquisa sobre número, o IBGE é um órgão que tem credibilidade, tá? Em 2016, o IBGE havia no país cerca de 12 milhões de pessoas vivendo em situação de pobreza extrema. Ó, gente, ó, na sociedade essa questão de pobreza extrema, aí vai subindo, tá? O que seria pobreza extrema? Vamos ver dizer o que é pobreza extrema. Ou seja, com renda mensal per capita de R$ 133, se considerarmos as pessoas que viviam abaixo da linha da pobreza, isto é, com renda per capita de R$ 387, esse número subiria para 52 milhões de pessoas. Ou seja, 1 em cada 4 brasileiros vive embaixo da linha da pobreza. Aliás, abaixo da linha da pobreza. Tá ok, pessoal? Então fica esses conceitos. A renda per capita é o PIB é formado pelos 3 setores, tá? Então são coisas que vocês vão ter que estar sempre lendo aí, ó. Então dê uma lida aí com cuidado na página 111. E só recapitulando que nós nessa semana nós vamos colocar para vocês 2 aulas, tá bom? Até a próxima aula. Nós vamos continuar aí com a questão do trabalho e sociedade.